você tentou justificar aí que ele, ou explicar que ele não ignora algumas certas coisas que na epopeia poderiam ser considerados aspectos superiores, né? Não, ele diz que Mas, é. Ele diz que essa parte é superior. Que essa parte é superior. Isso é superior. e, ao invés de ignorar, ele coloca lá, inclusive. Tá lá. Mas aí, Uma vantagem, fala, uma vantagem. Tá uma escrito. outra, mas uma outra pergunta seria essa aqui, então, ó. Aristóteles julga E a arbitrariamente a comédia? comédia inferior à tragédia? Então, ele julga a comédia inferior à tragédia, mas não é tipo, porque eu acho. Mas é Eu arbitrariamente? acho que. Né, porque o arbitrariamente seria isso. Arbitrariamente seria tipo, por que sim? Porque é isso, porque eu disse que é, ou porque eu acho que é, enfim. Seria. Como pode dizer? O fundamento da sua decisão é você, o árbitro. Né? Porque alguém disse, o cara disse que é isso, acabou. Pronto. Ou eu disse que é isso, não acabou. Não tem base em outro. Não tem uma base mais forte do que somente a fala da pessoa. Mas vamos aqui, capítulo 5. Já no capítulo 5, já no iníciozinho, você consegue encontrar esse trecho aqui. Esse foi um dos poucos trechos que eu não tive que cortar nada. Não tive que encurtar para ficar mais rápido. Não tive que deixar algumas partes mais explícitas, né? Esse aqui trecho é direto. Vamos lá. A comédia é, como dissemos, uma imitação de caracteres inferiores. Não, contudo, em toda a sua vileza, mas apenas na parte do vício que é ridícula. O ridículo é um defeito e uma deformação que não é nem dolorosa nem destruidora, tal como, por exemplo, a máscara cômica. Ela é feia e deformada, mas não expressa dor. As transformações da tragédia e os autores dessas transformações não são conhecidos, ao passo que a história da comédia nos escapa por esta não ter recebido, no princípio, muita atenção. Só muito tarde o Arconte passou a fornecer um coro de comediantes que, até aí, eram voluntários. Arconte, vou explicar rapidão, tá? Arconte é um funcionário público que ele cuidava da distribuição dos atores. Então chegava, sei lá, digamos o Lucas. Lucarius, né? Lucano, enfim, Lucas é o nome latino, não tem como, mas enfim, Lucius Rosalos, Lucius Rosalos Santarios, ele chegava lá e falava, opa, tem uma peça aqui, ó. Pô, aí o Arconte era a pessoa pública que lia ali a peça e falava, show, gostei, maneiro. Vou te fornecer um grupo de atores e também um mecenas. Né? Algo como um mecenas, não é um mecenas o nome, né? Não, mas aí Lucrates fica muito latino, fica romano. Por isso que eu falei Lucios, porque eu estou empregando aqui os fonemas gregos. Lucios, Rosalenos, Antarios. Enfim, eles têm esse S muito forte, né? No, enfim, os latinos também têm, mas os gregos têm mais. Enfim. E me perdi, cara. Enfim, aí o Arconte seria esse cara que ia fornecer para você o grupo de atores e também ia fornecer alguém que era como que não exatamente um nobre, mas alguém que tivesse dinheiro, que tivesse bastante dinheiro, que se comprometia a financiar todo o cenário, financiar as roupas, financiar os instrumentos musicais, financiar também os músicos e o pessoal que canta, né, o coro que canta, né, não os atores que aparecem em palco, enfim. Os atores é o Arconte que cuida disso. Então o Arconte é isso, beleza. Então ele fala que o Arconte, até muito antes dele conseguir encontrar gente para isso, os atores, o coro, o pessoal que fazia música ali na comédia, é tudo voluntário. Você não tinha apoio público, você não tinha verba, você não tinha a sua lei Rouanet para isso, não tinha apoio. Entendeu? Tinha que fazer, era a galera fazendo ali, né? Vamos lá, continuar aqui. Caligrê. Só muito tarde, o Arconte passou a fornecer um coro de comediantes que até aí eram voluntários. Quando a comédia encontrou uma forma definida, é que os chamados poetas cômicos passaram a ser lembrados. Desconhece-se, porém, quem introduziu na comédia as máscaras, os prólogos, o número de atores e outras coisas desse gênero. Então, o que Aristóteles parece estar dizendo aqui para a gente, parece estar bem claro, né? É que, primeiro,
os atos que os atores, que os personagens cômicos imitam dos homens são os atos cotidianos, são as coisas do dia a dia. Então, eles até podem ter uma certa profundidade, mas eles não vão te enobrecer. Por quê? Porque eles vão te manter ali. Eles vão fazer você conhecer mais profundamente as coisas que estão mais na superfície. Então, eles vão te, como posso dizer, eles vão aprofundar o que já não está tão profundo assim, o que já não toca muito no seu âmago. A tragédia e a epopeia vão tocar em coisas muito mais íntimas, em coisas muito mais assim, que levam questão de vida ou morte, entendeu? Na comédia não tem essa parada de vida ou morte, quem que vai matar, quem que vai morrer, não tem esse papo assim. Entende? É outra parada, coisa que são outros. Em francês tem uma palavra muito boa para isso, chama enjeu. Enjeu é aquilo que está em jogo, né? Então, quando você fala assim, quelles sont les enjeux, né? O que são os elementos em jogo? O que são os em jogos, né? E para eles aqui, os em jogos, os enjeux, aquilo que está em risco é muito menor. São coisas que mesmo os poetas cômicos sabem que não é as coisas mais urgentes. Podem ser as coisas mais cotidianamente urgentes, mas em cenários desastrosos não é, de fato algum, né? Então, e também um outro argumento aqui dele é que, não seria exatamente um argumento, mas a gente pode entender como argumento, né? É que a comédia, ela já não era tão, assim, ela era benquista, mas já não se preocupava em fazê-la. As pessoas gostavam, mas se aconteceu ou não comédia, tanto faz. O que ele queria ver mesmo é tragédia, algo que fosse edificante, algo que fosse uma parada que tocasse o seu âmago, algo que fizesse chorar mesmo, sabe? Chorar, sentir compaixão e pavor, né? Algo que de fato fosse de mais relevância para o próprio público. Então, o domínio público, né? Tô falando assim dos funcionários públicos, os arcontes, enfim, não reconheciam essa parada, não davam coisa para isso, ou não davam suporte financeiro público para isso. O pessoal era voluntário, você não sabe quem que inventou as máscaras, quem que montou o número dos atores, ao passo que na tragédia você sabe quem que botou o segundo ator. Porque antes você tinha um ator só. Então você tinha um personagem por palco, né? Um ator por palco. Então você tinha o coro, direto, são várias pessoas, enfim, que são personagens ali que cantam e que dançam, e enfim. Você tinha o corifeu, que era como que alguém que falava em nome do coro. O corifeu é alguém que fala em nome do coro, ele performa como se fosse um personagem, mas ele é como se fosse ele é como se fosse o representante da maioria ali deles, né? O representante do coro. Enfim, é isso, né? Ele conversa com os personagens, a gente conversa com os personagens, mas o Corifeu não é um personagem no sentido de que ele não é um personagem da trama ali, direto, exato, assim, um personagem tipo, muito importante mesmo, né? Em peças como, por exemplo, As Suplicantes do Ésquilo, o Corifeu é importante. O Corifeu, o coro é quase que o protagonista da peça, né? E a peça As Suplicantes do Ésquilo é muito boa, assim, é monstruosamente boa, enfim. Mas vamos lá. A questão ainda falando disso tudo aqui, né? O Ésquilo, ele foi o primeiro cara a inserir o segundo ator. Então antes você tinha, como eu falei, o coro, o corifeu, enfim, aí vinha um ator com uma máscara, e sei lá, era um ator representando não sei, um personagem qualquer aí. Vamos botar aí, não vou falar Édipo, porque senão o pessoal vai cansar de Édipo aqui. Vamos botar a Io, na peça do Prometeu. A Io, que é a fundadora de Iônia, que é Troia. Então ela é a fundadora disso tudo. E aí eu chego e falo, eu fui transformado em metade mulher, metade vaca, e tem moscas me cercando, e meu Deus, como é ruim minha vida, que terrível. Eu tive que andar de ponto X até o Egito. Foi terrível, terrível, terrível. Horrível. Por que os deuses fazem isso comigo? Eu não tenho pena de ser gostosa. Enfim, realmente, o problema dela é ser gostosa. Realmente, o problema dela uma das primeiras mulheres no mundo da humanidade a sofrer por ser gostosa. É por causa disso, exatamente disso. E ele falou, eu não tenho culpa de ser gostosa, eu tô sofrendo por isso. E aí depois sai aí, ó. E aí volta o Prometeu. E aí o Prometeu fala, porque ela sofre. Viu, o Zeus, ele é um cara muito, muito do mal, ele me tortura e tortura os homens também. Ele não tem pena de ninguém, que terrível. Aí sai o Prometeu. Aí o Prometeu é grilhoado, mas ele sai de cena. Aí volta, sei lá, vem
não sei, o Hermes, o mensageiro dos deuses. Ele fala: se o Prometeu não contar o segredo que o Zeus quer que ele conte, ele vai sofrer uma punição ainda maior, porque o negócio é sério, ele tem que contar. Aí sai o Hermes, aí volta outro, entendeu? Só que a cada saída de ator teria uns cantos, teria o coro cantando, o corifeu falando, às vezes o corifeu conversa com, com o ator, enfim. O diálogo que tem não é entre personagens. O Ésquilo bota dois. O Ésquilo bota a Io e o Prometeu para conversarem. Bota o Prometeu e o Hermes para conversarem. Depois disso, você tem o Sófocles, que bota três. O Sófocles vai botar a Jocasta, o Édipo e o pastor de ovelhas para conversarem juntos. Ou mesmo o Creon. Ele vai botar o Creon, a Jocasta e o Édipo para conversarem juntos. O Eurípides, ele já, se não me engano, ele não bota um quarto ator. Ele mantém três ali. Mas ele traz o coro de volta, né? Ele traz o coro tanto quanto o Ésquilo traz. O Ésquilo tinha um coro muito forte, muito presente, muito importante. E o coro sempre falava do que estava nele. Ele comentava, ele adicionava ao que você estava vendo na peça. No Sófocles, o coro fica muito menor. Ele fala sobre o que está na peça, mas é muito participações muito menores. O Corifeu quase que não fala. Né? Se eu não me engano, tem peças em texto que o Corifeu não fala. O Corifeu realmente não fala mesmo. Já no Eurípides, olha que doideira. Esse cara é subversivo. Esse cara é realmente subversivo. O Eurípides, ele, quando aparece, o Corifeu falando, ou mesmo o coro cantando, eles estão cantando sobre outras coisas. Coisas diferentes que ficam subentendidas do que estava acontecendo. Eles estão contando de outras paradas. Então, o público está vendo assim, papapá show, do nada tem a pessoa dançando, cantando, falando sobre quase que propaganda política. Você fala, opa, que isso, rapaz? Tipo, tem que ter uma certa conexão que tá falando ali. Mas está indo para outros cantos. É quase que um discurso retórico dentro de um discurso poético. E aí você fica, caraca, qual que é? Rapaz, entendeu? Ele foi muito criticado por isso. O Aristófanes odiava o Eurípides, odiava ele, mas enfim. E aí, Luiz Eduardo? Tô ainda maior, pô. Engordei. Tava grande, imagina agora. Respondi a pergunta, imagino.